paz do Senhor a todos. Meu nome é Isabela Batista e hoje gostaria de estar transmitindo uma palavra de Deus ao seu coração, que se encontra em Esther capítulo 2, versículo 17, que diz assim: E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que a todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. A palavra do Senhor vai nos dizer que na cidade de Suzã reinava Erxes, que era o rei Assuero, e sua esposa a rainha Vasti. No terceiro ano do seu reinado, ele decide fazer um grande banquete, que durou 180 dias, 6 meses, e o objetivo desse banquete era para mostrar as suas riquezas do seu reinado para todos ali. E ele convidou todos os nobres e oficiais. Terminando esses 180 dias, ele decide dar outro banquete, só que dessa vez foi dentro do jardim interno do palácio, e ali ele convidou todos os homens da cidade de Suzã, do mais rico ao mais pobre, e durou 7 dias. E a Bíblia enfatiza que era tudo em fartura, e o vinho era à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também estava dando um banquete com as mulheres. No 7º dia, que foi o último dia do banquete, o rei Erxes, que é o rei Assuero, pede para que seus oficiais trouxessem a rainha Vasti para mostrar sua beleza. Porém, a rainha Vasti recusa o pedido do rei. A Bíblia não relata o porquê a rainha recusa o pedido do rei, mas, trazendo nos dias atuais e analisando e ainda tentando se colocar no lugar dela, será que nós também não faríamos o mesmo? Nós mulheres, talvez naquele momento ela se recusou por saber que fazia meses que aqueles homens estavam festejando ali, onde a Bíblia enfatizou que o vinho era à vontade. Provavelmente eles estavam fora de si. Talvez ela se sentiu constrangida ou até mesmo quis preservar a sua imagem. Mas, mesmo com todos esses conceitos, mesmo se realmente ela tivesse pensado nisso, ela deveria permanecer na obediência. Por que permanecer na obediência? Pois, naquela época, jamais uma mulher poderia desrespeitar ou recusar o pedido de seu marido. Era como se fosse um crime. E além de ele ser esposo dela, ele era rei. E como ficaria a reputação dele depois disso? Pois, quando a notícia se espalhasse, ele ia ser envergonhado e todas as mulheres seguiriam o exemplo da rainha, e assim desonraria seus esposos também. Então, o rei consulta os sábios para ver qual decisão tomar. E Memucã diz que essa atitude da rainha Vasti não só desonrou o rei, mas todos os homens que ali estavam. E propõe que ele fizesse um decreto onde a rainha nunca mais pudesse se apresentar ao rei, e que fosse desconstituído o cargo dela como rainha, e assim o rei fez. O que aprendemos aqui? Por mais que a rainha Vasti achava estar agindo certo, ela recusando o pedido do rei, ela entrou no ato da desobediência. E a Bíblia nos diz, em Samuel capítulo 15, versículo 22, que é melhor obedecer do que sacrificar. E toda desobediência, todo passo errado que nós damos na nossa vida vai gerar uma consequência, sendo ela boa ou ruim. Passado a ira do rei, ele se lembra da rainha Vasti e do decreto sobre ela. E ali os sábios propõem que ele nomeasse outra rainha, e assim foi feito. E foi anunciado para que todas as moças virgens viessem ao palácio, e qual o rei mais se agradasse, essa seria a nova rainha. E é aí que Esther entra na história. Quem era Esther? Esther era uma moça de origem judaica que perdeu seus pais e seu tio Mardoqueu a pegou para criá-la, e ela considerava como seu pai. Quando sai o decreto, Esther também vai para o palácio, porém Mardoqueu pede para ela não revelar sua origem. A Bíblia vai nos dizer que quando Esther chega lá, a graça e o favor de Deus acompanhou ela, pois Agai, o homem responsável por cuidar daquelas moças, gostou de Esther e ali proporcionou honra para ela e lhe deu um tratamento diferenciado. Ali as moças ficaram em um tratamento que durou 12 meses,
6 meses aos cuidados de mirra e 6 meses de essências. Quando chegou a vez de Ester se apresentar diante do rei, o rei gostou dela mais do que todas as outras mulheres e ali a nomeou como rainha. Passado esse acontecimento, o rei Assuero decide honrar um homem chamado Amã. Então, abaixo do rei, ele que mandava, e todos deveriam se curvar diante dele. Mardoqueu, tio de Ester, ficava todos os dias à porta do palácio para tentar saber alguma notícia de Ester. E um certo dia, ele ouve os 2 oficiais que ficavam à porta do palácio tramando contra a vida do rei. Então Mardoqueu deu um jeito de avisar Ester, e Ester avisa ao rei. Então o rei manda investigar se realmente era verdade. Descobrindo que era verdade, ele mandou matar os 2 oficiais enforcados, e todo o registro histórico daquela época era marcado em um livro que se chamava Crônicas. Um certo dia, Amã, como de costume saindo do palácio, todos ali se curvavam diante dele, menos Mardoqueu. Então, os oficiais falaram para Amã, para ver se ele ia tolerar aquela atitude de Mardoqueu. Amã ficou irado, então ele decide ir falar com o rei. E ele diz que tem um povo que não tem a mesma língua, os mesmos costumes, que não estão respeitando as leis. Então o rei dá o seu anel a Amã e dá autonomia para Amã fazer o que ele quisesse com aquele povo. Então, foi decretado a morte de todos os judeus. Quando Mardoqueu fica sabendo dessa notícia, ele rasga suas vestes, se veste com panos de saco e vai até a porta do palácio. Quando a rainha Ester soube que ele estava naquela situação, ela envia vestes para ele, porém ele não aceita. Então, ela manda descobrir o porquê ele estava daquele jeito. E aí, ele diz sobre o decreto e pede para ele interceder por eles, porque somente ela poderia interceder. Só que ela teme, pois ela não poderia ir até a presença do rei sem ser chamada, senão a sentença sobre a vida dela seria de morte. Mas Mardoqueu insiste, então ela manda o recado para todos os judeus entrar em um jejum durante 3 dias e interceder pela vida dela. Terminando esses 3 dias, a rainha Ester se veste com seu manto real e vai até a presença do rei. Quando ela aponta na porta, a Bíblia vai nos dizer que o rei estava sentado olhando em direção à porta, e ali ele estende seu cetro. Então a misericórdia do Senhor, naquele momento, cobriu Ester, e o rei lhe disse: "Qual é o seu pedido? Se for até a metade do meu reino, te darei." E ali ela pede para o rei e Amã vir até um banquete que ela havia preparado. E assim aconteceu. E estando no banquete, o rei pergunta: "Qual o seu pedido?" E ela diz: "Vem amanhã, você e Amã, até o banquete que eu preparei, que falarei meu pedido." E assim foi feito. Naquela noite, o rei perde o sono e pediu que trouxesse o livro de Crônicas e que lesse para ele. E ali foi mencionado quando Mardoqueu descobriu que os guardas tramavam em tirar a vida do rei. E ali o rei pergunta: "O que foi feito por Mardoqueu? Qual a recompensa que ele teve?" E ali eles disseram: "Nada foi feito." No outro dia, a mãe em sua casa com sua esposa e seus filhos estavam conversando, e ele estava todo feliz, porque nunca ninguém fora chamado para participar do banquete com a rainha e o rei. Mas nada disso era suficiente para Amã. Ele ainda estava incomodado com Mardoqueu, por não se curvar diante dele. Então sua mulher fala: "Faz uma cova e pede para enforcar ele. Só assim você terá alegria." Então ele vai falar com o rei. Quando chega no pátio do palácio, o rei pergunta: "Quem está aí?" Aí responde: "É Amã." Então o rei pede para que Amã entre. E o rei pergunta a Amã: "O que devo fazer para o homem cujo o rei tem prazer de honrar?" E ali Amã imediatamente pensa: "Esse homem sou eu." Então ele fala ao rei: "Faz para esse homem, pega o cavalo real, veste ele com as roupas reais, a coroa, e desfila com ele na cidade." Então o rei diz: "Faz tudo isso a Mardoqueu." Depois disso, Amã vai até o banquete.
junto com o rei e a rainha. O rei pergunta: qual o seu pedido? E ela diz: que poupa o meu povo. E o rei pergunta: quem fez esse mal contra vocês? E ela disse: foi Amã. Então, a forca que Amã preparou para Mardoqueu, ele mesmo morreu nela, e toda a sua família morreram enforcados, e todos os judeus alcançaram misericórdia e honra. O que nós aprendemos com Esther? Esther era uma mulher virtuosa e sábia. Quando as dificuldades bateram na sua porta e pelas suas forças ela não poderia fazer nada, ela procurou ajuda do único que pode nos dar vitória, que é o Senhor, nosso Deus. E ela clamou ao Senhor, e assim o Senhor honrou a vida dela e de todo o seu povo. Será que se ela tivesse agido pela emoção ou fora da direção de Deus, o final da história teria sido esse? Então, assim como uma atitude errada gera consequência, boa ou ruim, uma atitude certa também. E a consequência sobre a vida de Esther foi justiça, livramento e honra sobre sua vida e de todo o seu povo. Então, fique com essa palavra no seu coração, e quando você não saber mais o que fazer, quando suas forças se esgotarem, ore, clame a Deus, pois Ele é o único que pode nos ajudar. Deus abençoe a sua vida, se inscreva no canal. Se essa palavra serviu de edificação para a sua vida, deixe o seu joinha, que estarei trazendo mais vídeos com uma palavra ao seu coração. Deus abençoe.